conseguiu assistir hoje, poder assistir depois. Pronto, estamos gravando. E aí, galera, boa noite. Que bom tê-los aqui. É um prazer, mais um semestre, né? Vai ser um semestre atípico, mas esse semestre mostra o tanto que nós somos guerreiros, o tanto que nós temos força. Porque não é fácil, turma, não é fácil o que a gente vem enfrentando, e não é fácil, em torno dessa quarentena, dessa pandemia, todas as... Oi? Boa noite. Boa noite. Oi, Benedita, boa noite, que bom te ver. Então, não é fácil o entorno da quarentena, tudo que a gente está tendo que enfrentar por conta desse momento. Então, se essas aulas online, é ficar mais tempo em casa, é ter outras preocupações que antes a gente não tinha. Então, eu quero parabenizar a todos por essa força, por essa energia que a gente está cada vez mais ficando mais forte. E se Deus quiser, vai passar e a gente se vê em breve em sala de aula, né? Quando tudo ficar seguro. Com relação a isso, eu acho que vocês já sabem, o governo adiou para setembro o retorno das aulas presenciais. A ideia, até agora, pelo menos que eu sei, é que a Unicef, quando for autorizado, vai voltar tudo devagarinho, não vai ter assim, autorizou, nessa semana já vai voltar todo mundo. Maria Ferreira, por favor, vou botar todo mundo no mudo. Pronto. Então, a ideia é que a Unicef ela vai voltar devagarinho, turma, ela não vai voltar de uma vez. Então, o que é que acontece? A nossa disciplina ela vai ficar sendo online e quando autorizarem a voltar, eu não sei se ela vai ficar presencial ou não. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com relação a isso. Eu acho que mesmo que as pessoas prefiram ficar online, vai ser disponibilizado essa questão online. Então, assim, eu acho que ninguém vai se prejudicar com relação a isso. Com relação à minha querida Benedita, deixa eu ver quem mais aqui, que foi meu aluno de Estatuto da Criança e Adolescente. É um prazer, viu, revê-las, a Isabela. É um prazer revê-las, viu? O que é que acontece? Igualmente. Obrigado. Obrigado. Igualmente, professor. Oh, coisa linda, que bom. Foi um semestre muito proveitoso, o semestre passado, e eu tenho certeza que esse semestre vai ser melhor ainda. Por que ele vai ser melhor ainda? Porque essa aula remota já não é mais novidade para ninguém. Então, o que aconteceu em março foi que a gente deu aula em fevereiro em sala de aula, em março a gente estava em sala de aula, e de repente a gente tem que ir para casa assistir aula online. Então, foi uma coisa que todo mundo teve que se ajustar, até o nosso psicológico, né? Mas dessa vez não, a gente já está começando assim, a gente já teve essa experiência. Então eu tive muito mais tempo para me organizar a disciplina e vai ser muito, muito, muito bacana. Essa disciplina que a gente vai ter, que é Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, eu prometo a vocês, ela vai transformar a forma como você se conhece, vai ser uma disciplina muito de autoconhecimento. Professor, o que é que tem a ver? Chego já lá e vai transformar também a forma como você lidar com as outras pessoas. Principalmente aqui focado na questão da pedagogia, focado na sala de aula, focado na escola como um todo. Então, por exemplo, a gente, enquanto pedagogo, enquanto está em sala de aula, a gente precisa fazer muito trabalho em equipe. Só que muitas vezes a gente não sabe como conduzir esse trabalho. E aqui a gente vai conseguir entender várias categorizações de pessoas, inclusive as nossas, e a partir do momento que a gente consegue entender melhor as pessoas, a gente consegue trabalhar melhor com elas. Então essa disciplina ela vai ser muito bacana. Eu costumo dizer que essa disciplina ela tem dois pilares. O primeiro pilar é você falar de conflitos de geração. Vocês sabem que hoje na escola, ou então na escola, na universidade, como a gente está aqui, tem gente que está na casa dos 20, tem gente que está na casa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. São pessoas que viveram gerações, viveram histórias diferentes e por isso têm pensamentos diferentes. Então, a gente vai estudar a geração, por exemplo, X, Y, Z, a Baby Boomers, e a gente vai conseguir entender o perfil principal de cada uma dessas gerações. Sabe aquela coisa muito de, deixa eu fazer um teste aqui de personalidade? Não vai ser isso porque vai ser uma questão mais científica, mas vai ser muito isso, a gente tentando entender por que meu irmãozinho age bem diferente de mim, por que meu pai tem uma cabeça tão diferente. A gente vai entender o contexto histórico de cada geração, que cada geração viveu,
E a partir daí a gente vai conseguir entender melhor a geração, vai conseguir entender melhor o outro, e, consequentemente, a gente vai conseguir se entender melhor também. Esse é o primeiro pilar dessa disciplina. E o segundo pilar é a questão de liderança. Então, algo que a gente vai trabalhar muito nessa disciplina é o que é o líder, como ser líder, qual é a postura do líder. E em cima de tudo isso, vocês vão perceber que a gente vai construir toda a disciplina de desenvolvimento de pessoas, de gestão e desenvolvimento de pessoas. Eu não posso falar de gestão de pessoas se eu não entender quem é essa pessoa que está trabalhando comigo ou quem são os meus alunos, por exemplo. Eu não posso falar de gestão de pessoas sem entender liderança. Então, são os dois principais pontos da nossa disciplina. E também a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento não é só fazer curso. Curso por curso, tem um bocado aí de graça na internet, tem outros que você paga, tem a própria faculdade que a gente está fazendo. Então, assim, a questão do desenvolvimento de pessoas acaba que para você desenvolver o outro, você tem que se desenvolver também. Então, essa disciplina, eu prometo a vocês, ela vai mudar a forma como a gente se vê, a forma como a gente vê o outro, a forma como a gente vê o mundo. Vai ser uma disciplina muito legal, porque ela principalmente, ela alinha o conhecimento, ela faz a junção, a união do conhecimento da psicologia e da administração. E o conhecimento de mundo, né? Porque não tem sentido a gente estar teorizando tudo aqui se não for para colocar em prática. Então, até, por exemplo, vai ter uma aula que eu vou aplicar, tipo, não é um teste psicológico, é tipo um teste para vocês, para a gente conseguir debater um pouco mais a personalidade. Então, a partir do momento desse autoconhecimento, a gente vai poder conhecer o outro. Estou falando assim do panorama geral da disciplina, exatamente para vocês entenderem como é que a gente vai se comportar nesse semestre. Vai ser muito bacana, porque ela vai ter essa interdisciplinariedade. A gente vai conversar muito, vai dialogar muito com outras ciências. Então, esse semestre, turma, ele vai ser bem tranquilo, como as meninas que já estudaram comigo sabem. Eu, graças a Deus, faço questão de ser uma pessoa muito acessível. Eu acho que é o papel do professor, é muito mais de ser um condutor do aprendizado, é muito mais de ser um apoio para o aluno do que aquele professor que, você vai estudar, vai perder noites de sono, não sei o quê. Professor, você está dizendo que eu não preciso estudar? Você está dizendo que eu não preciso fazer as atividades que você vai passar? Não, eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eu procuro sempre ajudar o aluno, mas eu preciso que o aluno também se ajude, para a gente poder caminhar bem. Então, como é que a gente vai funcionar? Turma, eu estou falando tanto, acho que é porque fazia tanto tempo que eu não dava aula, que eu estou com saudade. Vocês querem falar alguma coisa? Querem me interromper para falar alguma coisa? Já eu abro para a gente debater um pouco mais, quem quiser falar, mas se quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. A gente sempre utiliza o canal do chat, né? Aqui, que a Mirella já colocou um coraçãozinho. Que bacana. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é se vocês já entraram no grupo do WhatsApp que eu criei. Aqui na nossa disciplina, na nossa equipe aqui no Teams, eu coloquei um link numa mensagem. Deixa eu pegar esse link de novo para eu poder... Eu coloquei essa mensagem aqui, ó, acima da reunião de hoje. Deixa eu ver aqui, que aí eu já vou colocar aqui. Pronto. De manhã, turma... Deixa eu colocar aqui, pronto. De manhã, ainda não, né? Pronto, ó. De manhã eu coloquei essa mensagem que eu tô colocando aqui no chat. Aí você vê que tem um link. Esse link é do WhatsApp da turma. Vai ser um WhatsApp bem tranquilo, não se preocupe, a gente não vai ficar perturbando muito, mas vai ser um ótimo meio de comunicação, porque eu vou acabar passando muito material para vocês. Inclusive, o primeiro livrinho que a gente vai ler, que eu vou convidá-los a ler, que diz respeito muito à liderança, se chama O Monge e o Executivo. Vai ser um livro que a gente vai trabalhar aqui em sala de aula. Já leu os 3. Já leu? Pô, muito bacana. Não tem como o primeiro, né? Eu adoro o primeiro. Muito bem. Quem foi falar? Então foi, eu não vi quem falou. Quem falou? Foi o Rafael. Rafael. Pô, Rafael, que bom, cara. Que bacana que você leu. O Rafael já pode dizer, O Monge Executivo, ele é um livro bem curto, bem tranquilo, bem legal de ler. Ele é um livro dialogado, ou seja, torna a leitura mais rápida ainda, e ele promove um autoconhecimento muito grande. E promove, a partir desse autoconhecimento, ele desenvolve um pouco mais a habilidade da gente de ser líder. E como eu disse, essa disciplina ela tem 2 pilares.
O primeiro é conhecer o outro através das gerações, né, que a gente vai estudar, Baby Boomers, X, Y, Z. E aí também é ser o líder. O líder, ele se autoconhece. É o primeiro passo para você ser um bom líder, é você se autoconhecer. Então, o que é que acontece? Gostaria que todos entrassem, por gentileza, e quando possível, no nosso grupo do WhatsApp, que aí eu vou passar sempre materiais lá, vai ser uma ótima ferramenta de comunicação para a gente. Fechou esse primeiro ponto. Massa. O segundo ponto, turma, eu queria ver com vocês, mostrar o plano de ensino. Essa primeira aula, ela é muito para a gente se conhecer. É o que a pedagogia chama de contrato pedagógico, né? Ou de... O que eu falo de contrato mesmo entre o professor e o aluno. Como assim contrato? É nessa primeira aula que eu vou falar como é que eu vou trabalhar, quais são os dias da prova, como é que vai ser o semestre, é a aula que vocês vão tirar dúvidas sobre como vai ser o funcionamento. Então, é uma aula super importante, para mim, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes, exatamente para a gente conseguir ver como é que vai funcionar a disciplina, a gente poder sentir como é que vai funcionar. Prometo que eu não vou cobrar nada a mais do que eu estabelecer, do que a gente combinar nessa primeira aula. Show de bola. Se tiverem dúvida, fiquem à vontade para ligar o microfone ou para ligar o microfone ou então para poder escrever aí no chat. Eu estou rindo porque hoje me mandaram uma foto de um cachorro bem forte, sabe? Aí era assim, professor na sala de aula, era como se fosse esse cachorro bem forte, aí embaixo tem assim, como se o professor estivesse dizendo para todo mundo ficar em silêncio, né, na sala de aula presencial. Aí, do outro lado, tem o cachorrinho, só que dessa vez mais gordinho no computador. Gente, pelo amor de Deus, fala, eu não quero ficar falando sozinho. Ou seja, na sala de aula, é o professor, na sala de aula presencial, é o professor pedindo o tempo todo para o aluno ficar calado, né? Ou para o aluno não falar, ou para ele interromper menos. Já que na sala de aula online, o professor fica, pessoal, pelo amor de Deus, fale. Mas é isso, faz parte. Então, turma, nosso primeiro combinado é, por favor, entrar no grupo do WhatsApp da gente, que eu vou passar alguns materiais lá, vai ser bem legal. Aí a segunda coisa, né? Eu acho que vocês precisam me conhecer um pouco, né? Quem não conhece ainda, quem eu sou, o que é que eu fiz, qual é a minha trajetória acadêmica. É uma parte que eu fico envergonhado um pouco de falar, porque parece muita arrogância ou prepotência. Mas o que eu vou falar aqui, eu só vou me apresentar em termos de currículo acadêmico, exatamente porque eu acho justo o aluno saber com quem ele vai trabalhar, né? Quem vai ser o professor dele. A minha formação original é de Direito, eu fiz graduação, 2 especializações, mestrado, doutorado em Direito. Em 2018, eu fui convidado para a Universidade da Polônia para fazer pós-doutorado lá. Passei lá quase 8 meses, foi incrível, foi uma experiência fora do comum. E na Polônia, eu trabalhei muito, a faculdade que me chamou era uma faculdade de Administração e Psicologia. E aí eles me convidaram, porque eu era do direito, para fazer umas pesquisas relacionando mediação e greve. Foi muito, muito legal, porque tinha um pessoal da administração que cuidava mais da estatística, dos dados, tinha um pessoal da psicologia que cuidava mais da questão comportamental, e tinha eu do direito cuidando mais da legislação, principalmente lá da Polônia, e a gente também fazia um estudo comparado aqui para o Brasil. E aí, nessa viagem que eu fiz para a Polônia, né, eu fiquei fazendo esse estágio pós-doutoral lá, eu ia muito para congresso, né? A universidade que eu fui, ela é muito internacionalizada. Ela é universidade, para vocês terem noção, ela é universidade de tecnologia. E os Estados Unidos, a Universidade dos Estados Unidos, abriu um concurso mundial para eleger o melhor carro para ser levado à Lua. E essa minha universidade, no interior da Polônia, foi a que ganhou no mundo todo. Então, assim, é uma universidade que eu morro de orgulho. É na cidade de Częstochowa. E o nome é Universidade de Częstochowa lá. Enfim, então lá a gente é muito internacionalizado, então eu acabava participando de muitos congressos em outros países. E a Europa tudo é fácil, você se locomove de trem e tal. Então eu acabei sendo convidado também para dar aula em outros cantos. Aí eu dei aula na República Tcheca, na Hungria, na Índia, na Rússia e, óbvio, lá na Polônia eu tinha uma turma também. Foi super, 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 super legal. E aí, turma, no campo dessa questão mais voltado para a nossa disciplina, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Eu fui coordenador do curso de Direito da Unifor por um pouco mais de 2 anos, saí exatamente para fazer esse meu pós-doutorado. Foi uma época muito bacana, porque
na época, o curso de Direito da Unifor tinha mais de 7 mil alunos, e eu, além das responsabilidades pedagógicas, eu tinha essa responsabilidade exatamente de capacitação e desenvolvimento pessoal. Existe o Centro de Ciência Jurídica, e o Centro de Ciências Jurídicas da Unifor tinha mais de 70 funcionários e todos eles respondiam a mim. Então, foi uma época que eu tive que aprender muito essa questão de habilidade, desenvolvimento de pessoas, sem contar com os mais de 200 professores, que também eu era um dos coordenadores, existiam outros, mas que também eu tinha essa função mais de liderança, que foi muito bacana. E ainda enquanto coordenador, eu tive uma capacitação numa das melhores empresas do Brasil, que grandes empresários vão para essa empresa para poder se capacitar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se chama Fundação Dom Cabral. Então, eu fiz essa capacitação na Fundação Dom Cabral, uma semana imerso lá em Nova Lima, em Minas Gerais. Assim, a gente aula de manhã, tarde, noite, foi assim, mesmo que uma lavagem cerebral. Minha cabeça mudou completamente. Eu até estava conversando com o professor Marco Aurélio, coordenador do curso, sobre essa disciplina. Eu disse, olha, eu vou pegar muito do treinamento que eu tive na Dom Cabral e vou adaptar principalmente as questões da pedagogia, da escola, da sala de aula. Eu acho que vai ser muito interessante. E eu também estou me formando em administração pela UES. Era para eu me formar esse ano, só que, infelizmente, eu perdi 3 cadeiras, muito por conta dessa minha viagem, e a UES não reofertou. Então, acredito que eu fico só para o próximo semestre, não, mesmo. Mas paciência, né? Paciência quanto a isso. Quanto à docência, eu sou professor desde 2008, foi onde eu fiz concurso para a Unifor, que eu estou até hoje, também para Estácio, na época era FIC, e fui professor da FIC, mas na FIC eu não fiquei muito tempo. Aí acabei indo para outra instituição, para a Unicristo, acabei ficando só mais em concursinho, porque eu sou professor de concurso público também, principalmente na área criminal, que é muito minha área, penal e processo penal. E aí, além da aula de cursinho, além da Unifor e hoje também da Unicet, eu coordeno 2 pós-graduações na Unicet, que é de penal e processo penal e de civil e processo civil. Muito bacana as pós, assim, incríveis, incríveis mesmo. E só para finalizar, eu sou funcionário do Tribunal de Justiça também, sou oficial de justiça lá. Enfim, né? Acabo fazendo muitas coisas. Eu peço desculpas se eu acabei exagerando nessa questão da apresentação de quem eu sou. Como eu disse, não era para ser nem prepotente nem arrogante. Eu só queria que vocês conhecessem um pouco da minha história para vocês saberem com quem vocês estão trabalhando, né? Que não é qualquer menino, né? Eu acabei conversando muito novo. Deixa eu só ver o que vocês estão falando. O Leivson está dizendo assim, boa noite, alguém pode me colocar no grupo? Porque não estou conseguindo entrar no grupo. Leivson, se tu não tiver conseguido, eu posso te adicionar. Tu depois me diz aqui. Vou colocar lá no grupo, certo. Porque, só eu sou administrador, eu posso depois tornar todo mundo administrador, tá, Mirella? Não tem problema, não. Aí vocês adicionam o Leivson. Perfeito, fica até mais fácil. Quando eu acabar a aula, eu boto todo mundo administrador, e aí vocês podem adicionar os alunos da aula. Pessoal, uma pergunta que eu tenho, e é só para... Existe algum aluno que não seja da pedagogia aqui? Porque, geralmente, as minhas disciplinas eu foco muito no curso. Foi uma pergunta que eu fiz para o professor Marco Aurélio, e ele falou que acreditava que todo mundo era da pedagogia. E aí vai ficar... Tem alguém que não é? Pode falar. Eu, Edivar, eu sou da administração, Sidney. Eu, Daniel, sou da administração também. Perfeito. E o Rafael aqui está dizendo que é da administração. Perfeito, galera. Obrigado aí. Obrigado. Também só... Pronto, Elson. Pronto, galera. Por quê? Por que eu fiz essa pergunta? Porque aí eu vou focar não só na questão da pedagogia, da escola, eu vou focar também nisso, mas também vou focar em outras questões das empresas. E eu vou também dividir o material. Vai ter material quando eu for compartilhar no grupo, que eu vou dizer assim, pessoal da administração, leia esse aqui, pessoal da pedagogia, se quiser pode ler, se não quiser não é imprescindível. Porque eu entendo que a gente vai verticalizar bastante o assunto. Vocês vão ver que essa questão de desenvolvimento pessoal, capacitação de pessoal, liderança, de gerações, a gente vai aprofundar bastante, vai ser muito prazeroso. E eu entendo que a gente precisa focar principalmente no que é mais importante para os 2 cursos. No caso da pedagogia, vai ser as relações na escola, e no caso da administração, vai ser mais a questão da empresa mesmo. Que aí vocês da administração provavelmente conhecem bem a Fundação Dom Cabral, ela é muito conhecida mesmo pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, principalmente na capacitação de grandes empresários no que diz respeito à liderança.
Show, show, show. Bacana. Turma, se alguém tem alguma dúvida, questão, que eu vou passar agora a falar do plano de ensino, depois eu vou falar das provas, depois eu vou falar dos trabalhinhos, tá? Que eu sempre passo para ajudar e para fazer com que você se motive mais a estudar. Professor, Pode falar. meu nome é Ingrid. Oi, Eu Ingrid. sou bacharel em Direito e estou fazendo pedagogia. Bacana. Aí me surgiu uma dúvida agora, como foi que tu conseguiu conciliar as duas áreas? Tipo, trabalhar com direito, conseguir dar aula, conseguir viajar, conseguir fazer tudo isso que tu fez nesse período, que eu acho que é muito complicado conciliar todas essas coisas que tu faz. Fica meio conturbado, o meu pensamento ficou meio doido aqui. Oh, Ingrid, peço desculpas por ter causado isso. Nada, que é isso, é inspiração, professor. Ah, que bom, fico mais feliz então. Sabe o que é, Ingrid? Eu sempre, como a gente aprende na faculdade de Direito, o Direito ele é uma ciência intersubjetiva. O que é isso? Significa que se tem dois sujeitos intersubjetivos, tem dois sujeitos que têm direito. Ah, professor, mas cada país tem a sua soberania, cada país tem sua legislação diferente. Pois é, eu procurei caminhar sempre, Ingrid, para legislações que são comuns no plano internacional. Então, por exemplo, questão de mediação de conflitos, esses meios extrajudiciais de solução de conflitos. Eu até na faculdade de administração eu tive uma disciplina. Acredito que o pessoal da administração também teve disciplina de mediação, conciliação, negociação, que é exatamente o direito, que é exatamente uma legislação no plano mundial. Então, essa facilidade ela foi muito bacana para mim. No mestrado e no doutorado, eu escrevi muito embora eu dou aula muito de direito penal, como eu falei, para cursinho, penal e processo penal, no doutorado eu pesquisei muito sobre direitos autorais, principalmente direitos autorais da arrecadação da música, do ECAD. Então, quando a gente fala de direitos autorais, também é uma legislação mundial. É uma legislação que é comum, tem tratados internacionais que é comum a quase todos os países, né, signatários, mas é uma legislação também que, mesmo que você veja a legislação interna de cada país, acaba sendo um pouco semelhante. Então, eu tive digamos, esse atalho, entendeu? E eu acho, Ingrid, que você no direito e fazendo pedagogia, você só tende a ser mais feliz ainda, porque dá para conciliar facilmente mesmo, você vai ver. Pronto, a Mirella falou. O Leivson está falando assim, professor, uma pessoa formada em pedagogia pode trabalhar no RH? Pronto, Leivson, tu foi muito para onde eu vou caminhar muito para vocês. A questão do desenvolvimento de pessoa é uma área que o RH ajuda muito a fazer. E, por coincidência, no semestre passado, eu fiz uma disciplina de psicologia das organizações. E essa psicologia das organizações é só para falar de contratação e desenvolvimento de pessoal dentro do RH. Então, para te responder, uma pessoa formada em pedagogia pode trabalhar no RH? Só pode. Porque o RH não é ele que vai fazer propriamente a capacitação, mas é ele que vai ajudar. É ele que vai ajudar, que vai levantar a necessidade de capacitação, é ele que vai cotar quais são os profissionais, qual é a melhor forma de abordagem. O RH, ele é um braço direito do gestor. Ele é um braço direito do gestor. Ele não vai tomar as decisões do gestor, não vai tomar as decisões do administrador, mas ele vai auxiliar o administrador a fazer tudo isso. Então, pode sim, a área do RH é fantástica. Nesse treinamento da Fundação Dom Cabral, um professor, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz assim, o RH é o coração da empresa. Ele é um empresário há muitos anos, ele é muito bom, esse professor. E ele falou, o RH é o coração da empresa. E é mesmo. Porque, assim, se o RH é ruim, a empresa provavelmente tende a não funcionar tão bem. O RH, se ele é bom, se ele envolve, ele acaba sendo, se o RH envolve, ele acaba facilitando muito a empresa. E Leivson, vejo muito isso também no serviço público. Não vou falar qual é o órgão, porque está filmando e para não ficar chato, né? Mas eu acho que vocês conseguem deduzir, mas eu não vou falar qual é. Existia uma administradora do RH em determinado órgão que ela era muito contra o funcionário público. Ah, mas o funcionário público não quer trabalhar as coisas que...
Aí ela era muito de tirar direitos, ela era muito de não fazer muita capacitação, ela era muito contra. Meu amigo, você entrava no ambiente, você via o clima, como era ruim, não só do RH, mas dos outros setores também. Aí mudou, atualmente está outra gestão, já faz 2 anos essa outra gestão, que ela simplesmente fala, se você manda um e-mail, olha, eu queria uma capacitação sobre isso, o RH vai atrás e traz não sei o quê. Você vê que a produtividade, a felicidade na empresa mudou muito. Então, assim, o que eu vejo do RH é que realmente o RH é o coração de uma empresa. E é muito bacana o RH ter pessoas bem diferentes, pedagogos, psicólogos, administradores, dentro desse setor, para exatamente funcionar melhor ainda. Se você quiser mais dicas de RH, inclusive, eu estava até selecionando os textos, né, para vocês, aí eu estava até com minha apostila aqui, com minha apostila, que eu peguei do semestre passado, que é exatamente só, essa apostila é toda, de vários textos, só falando da questão de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, dentro dessa parte do RH. Então, eu acho sim, Leivson, só para falar. Ingrid, te respondi, não respondi, foi mais confusa? Respondeu sim, respondeu sim. Que bom. Ingrid, se você quiser, depois a gente pode conversar melhor. Isso eu abro para todos vocês, tá? Se vocês quiserem conversar melhor, lógico que não precisa ser hoje, nem sábado, nem domingo, porque sábado e domingo acaba sendo feriado, acaba sendo o nosso dia de descanso. Mas se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, para a gente conversar, marcar uma reunião online, maior prazer. E eu falei de sábado e domingo, mas não me incomoda, certo? As meninas que fizeram o direito da criança e adolescente comigo já sabem como eu trabalho. Então, assim, elas mandavam mensagem sábado, domingo, nunca me incomodei. Coordeno aí na Unicet, eu tenho 6 mais 3, 11 turmas em andamento. Não são 11 não. Desculpa, turma, eu menti. 9 turmas em andamento na pós-graduação. Então, assim, imagina que são 9 grupos. Aí no tribunal também eu dou várias capacitações lá, exatamente porque eu tenho um ótimo relacionamento com o RH do tribunal, que é onde eu trabalho, né, Tribunal de Justiça do Ceará. E aí eu dou muita capacitação, e nas capacitações eu tenho mais grupos, tem vários grupos de aluno, e eu juro a vocês, eu nunca me senti por nenhum momento incomodado quando o aluno veio falar comigo. Pelo contrário, eu gosto, porque é como eu disse, que eu já disse aqui, acho que no começo da aula, a função do professor é muito essa, de ser o condutor, o facilitador. O meu sonho é que vocês consigam alcançar o sonho de vocês. E vocês são do tamanho do que acreditam ser. Então, se você diz, aquilo é muito difícil, não vai dar certo, se você não consegue nem sonhar com aquilo, realmente não vai dar certo, não. Mas se você acha que tem habilidades, ferramentas suficientes para vencer aquele desafio, então nem dúvida que você vai vencer. É só questão de tempo e de dedicação, obviamente. Então, assim, eu sempre digo isso. Por coincidência, eu não postei no meu Instagram anteontem. Você é do tamanho dos seus sonhos. É uma frase que eu acredito muito. Então, sonhe alto, sonhe com a vida onde você quer chegar, que lhe deixe feliz e confortável. Se você sonha em ganhar milhões, ótimo, vá atrás de ganhar milhões. Se você já acha que não é por aí, que tem uma vida mais tranquila, pagar as contas sem precisar pensar, sem precisar fazer conta, esse objetivo, sem ser milionário, ótimo. O importante mesmo é que você seja feliz. E a minha função aqui enquanto professor é exatamente tentar ser esse condutor, porque a minha única diferença para vocês é que eu já tenho um pouco mais de trajetória no mercado de trabalho. Às vezes nem tanto, né? Como a Ingrid falou, ela é também formada em Direito, mas talvez eu tenha um pouco mais de trajetória, experiência na sala de aula, é a minha única diferença em relação a vocês. Então, o que eu puder fazer para ajudá-los, contem comigo, tá? Isso não é discurso de primeiro dia de aula. Graças a Deus eu tenho a Isabela, a Benedita, a Mirella, que não me deixam mentir, né, não, meninas? Que bom, que bom, que bom. Sim. Com certeza. Show de bola. É sim, professor. Show, fico feliz mesmo. Então é isso. Então a gente já viu a primeira parte da nossa disciplina, essa introdução geral. A segunda parte foi a minha apresentação. Aí eu tirei um pouco de dúvida de vocês. Agora, turma, eu vou compartilhar a tela do meu computador e eu vou sumir. O meu sonho era que eu não sumisse, mas eu não sei porque que quando eu compartilho a tela eu sumo. Eu vou sumir e aí eu vou mostrar para vocês o plano de ensino da nossa disciplina, tá? O plano de ensino é o conteúdo que eu tenho que dar para vocês. O que é que, ao final do semestre, vocês têm que sair daqui
talvez não sabendo, se Deus quiser sabendo, mas pelo menos dito assim, o professor Sidney, ele abordou todo o plano de ensino. Eu vou passar no grupo da gente, lá do WhatsApp, para você, se quiser me cobrar, não se preocupe, que eu sempre cumpro o plano de ensino bem direitinho, mas eu vou passar exatamente para vocês saberem o que é que a gente vai estudar. Como eu disse, eu vou focar primeiro nesses 2 pilares, que é a questão das gerações, de você entender a si mesmo e ao outro, e depois da liderança. E em cima disso, você vai ver que a gente vai conseguir alcançar mais da metade do plano de ensino. Depois eu mostro para vocês no futuro em relação a isso. Eu vou agora compartilhar minha tela. Só um minutinho, turma. Que legal, que saudade que eu tava disso. Pronto. Estou compartilhando minha tela, tá? Sumi um pouco. Aqui era eu anotando os alunos que eu não estava conseguindo chamar, mas são alunos que já estavam na coisa. Eu achando estranho. Pronto, turma. Deixa eu ocultar aqui. Esse é o plano de ensino da nossa disciplina. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Aí, a nossa disciplina chama Gestão e Desenvolvimento de Pessoal. Gestão de pessoal é muito relacionada a essa questão de você saber lidar com o outro, desde um trabalho em equipe dentro da sala de aula, como numa empresa, numa liderança. Desenvolvimento de pessoas é muito mais do que curso, vocês vão ver. É desenvolver habilidade, desenvolver o chá, que é competência, habilidades, atitudes. A gente vai falar mais sobre isso. Aí a nossa disciplina tem 40 horas, significa que a gente tem um encontro por semana. Cada encontro tem 2 horas aula. A ementa, ela vai resumir o que a gente vai ver na disciplina toda. Ao invés de ler a ementa, eu prefiro ler com vocês os objetivos das unidades, porque acaba sendo a ementa mais detalhada. Essa parte aqui acaba sendo a ementa. O que é que a gente vai ver na unidade 1? Vai ver os modelos e os componentes principais do funcionamento de grupos de trabalho. Então, quando eu faço um trabalho em grupo, quando existem grupos de trabalho na empresa, então eu trabalho no setor, que é a Coman, tem a Seman, enfim, tem um universo de setores. Como é que funcionam esses grupos? Quais são os objetivos? Como motivar? Como é que é a comunicação, processo decisório, relacionamento, liderança, inovação. Então, numa escola, a gente tem várias coordenadoras, vários coordenadores, a gente tem um diretor, a gente tem os professores. Como é que a gente faz esse trabalho em grupo? Então, essa unidade aqui, a gente vai falar muito de trabalho em grupo. Estudar as funções da liderança, né? Que isso aí é muito que eu vou começar com vocês. Mas antes a gente vai se autoconhecer, conhecer o outro, para depois falar de liderança. Aí a gente vai tomar consciência da complexidade das relações humanas e suas reais possibilidades de superação, que isso aqui é muito focado na questão da motivação, da gente conseguir perceber o que motiva o outro. Então, às vezes, a pessoa está desmotivada e basta uma palavra que você consiga alcançá-la. Com essa palavra que você alcança, ela fica motivada. Todos nós temos alguma coisa que a gente logo se inspira. Ou é uma história bonita, ou é um poema, ou é um filme, ou é algum assunto especial, mas todo mundo tem algo que inspira. E aí, se você tocar, souber ler a pessoa e tocar nesse aspecto, você consegue fazer com que ela se motive e automaticamente ela venha a se superar. Aqui a gente vai ter exemplos incríveis. E hoje eu vou fazer uma homenagem, turma. Com certeza todos vocês já ouviram falar na Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma cearense, eu até li o livro dela, posso passar para vocês, se vocês quiserem ler também. Na verdade, assim, né? Aí eu li o livro dela, e hoje a Lei Maria da Penha, ela que é de 2016, ela faz 14 anos. E ela, a Maria da Penha, ela realmente é uma pessoa que se superou. Se você ler o livro, você vai perceber a tortura psicológica que ela teve com o marido dela, mesmo depois que ele simulou um assalto, atirou contra ela, foi o que a deixou paraplégica, e aí ela teve que se tratar lá em Brasília, e ele não queria deixar ela ir para Brasília, e ela teve que conviver com ele, mesmo desconfiando que tinha sido ele que tinha atirado contra ela. No final das contas, ele tentou fazer com que ela perdesse o voo. Aí a irmã dela, já desconfiada que o cara era um louco, seguiu
eles no carro, e aí ela seguiu eles no carro porque ele chegou de propósito atrasado, aí ela perdeu a passagem. Aí eles compraram uma segunda passagem, e o cara ia chegar atrasado de novo. E aí a irmã foi seguindo para não deixar o cara chegar atrasado, foi uma coisa fora do comum. Ela foi para Brasília, ficou sozinha se tratando, ele não foi com ela. E aí ela descobriu, né, quando voltou, ficou convivendo com ele mais um tempo e acabou descobrindo que realmente foi ele que tramou o assalto, a simulação do assalto, que nem levaram nada, então não dá nem para dizer que foi um assalto, mas foi ele que com espingarda atirou contra ela. A questão é que ela lutou por justiça há muito tempo e o nosso judiciário cearense, agora, 2018, mudou um pouco, 18 e 19 mudou um pouco, mas a gente sempre brigou com o Piauí para ser o mais congestionado do país. Então, se você olha nas pesquisas do CNJ, o judiciário cearense, até 2018, ele era ou o primeiro ou o segundo lugar mais congestionado, mais moroso, o pior. E aí, o que é que aconteceu? O nosso judiciário cearense, na morosidade, na vagarosidade que ele anda, ou pelo menos andava, ela não punia o cara. Então ela começou a procurar órgãos internacionais e aí ela conseguiu que o Brasil fosse punido pela morosidade na questão de fazer justiça. E aí, por conta dessa punição, o Brasil trouxe a Lei Maria da Penha, que dizem, assim, que dizem os estudiosos, né, a gente que está andando no meio, que é a terceira melhor lei de proteção contra a violência contra a mulher. Infelizmente, os números estão subindo, mas é uma lei muito boa. Enfim, a gente vai falar muito de casos, eu falei da Maria da Penha, porque, sem sombra de dúvida, é uma inspiração, a gente vai falar muito de casos de superação. E conhecer princípios básicos das relações interpessoais, compreensão da importância da cooperação profissional para alcance de resultados efetivos. Aqui é muita questão que eu conversei com vocês sobre as gerações. Como hoje o ambiente de trabalho, você tem gente de 19 anos, mas também tem gente de 26, de 35, de 42, de 56, de 70 e por aí vai. Então a gente vai entender muito isso. Essa é a nossa primeira unidade, a gente vai passar um bom tempo nela, mais ou menos uns 20 horas nela. O objetivo da unidade 2. Fundamentar a compreensão da gerência de pessoas na escola como um processo onde existem interesses conflitantes e uma consequente diversidade de metas, inviabilizando resultados satisfatórios. Quando você lê escola aqui, principalmente o pessoal da administração, leia empresa, porque eu vou focar tanto na escola como também na empresa, principalmente na empresa privada. Então, quando a gente for passar para a unidade 2, muito do que a gente viu na unidade 1 vai servir para a unidade 2, que é exatamente essa questão de conhecer os princípios básicos dessas relações pessoais. A gente vai falar de pessoas tóxicas, vai falar de como lidar com pessoas tóxicas, como a gente vence essa animosidade no ambiente de trabalho, na escola e na empresa. Então, o objetivo dessa segunda unidade é aprofundar um pouco mais, turma, essa questão dos princípios das relações interpessoais. E aí é tudo isso, indicar caminhos para a situação de apatias, regressão, frustrações, isso para a gente conseguir melhorar esses sentimentos negativos no ambiente de trabalho. Aí, na unidade 3, a gente já vai passar muito por algo que a gente vai ver superficialmente na unidade 1, que é a questão de satisfação e motivação. O que é que motiva as pessoas? Quais são, como é que a gente pode trazer como perspectiva? Então, eu estou na empresa, eu tenho um alcance de metas, eu tenho lá o BI rodando, o BI, turma, é uma ferramenta que a gente da administração utiliza bastante para poder atualizar os dados e conseguir visualizar os dados de maneira mais estratégica, digamos assim. Então tá lá o BI com dados precisando de ser alcançados, as metas precisando de ser alcançadas, e a gente não está alcançando. E aí, como é que a gente faz para motivar? Como é que a gente faz para ter essa satisfação? Como eu disse para vocês, isso aqui é fundamental no RH, é fundamental para um administrador, e principalmente para um administrador trabalhar junto com o RH. Como eu falei para vocês no Tribunal de Justiça onde eu trabalhei, eu falei a empresa, fala melhor. Como eu falei para vocês numa determinada empresa,
Me lasquei. Numa determinada empresa, quando era outra gestão de RH, a gente via muita insatisfação, via muito corpo mole não, mas assim, muita insatisfação, muita animosidade no ambiente de trabalho. Só que hoje mudou. Então, o que é que faz? Tu abre, por exemplo, o site do Tribunal de Justiça, as decisões do judiciário, elas aumentaram em termos quantitativos exponencialmente. Então, é incrível como essa quarentena aumentou a produtividade. E como já vinha aumentando, principalmente do judiciário. E aí, ou seja, o que é que levou a essa satisfação? Foi o teletrabalho? O teletrabalho, você vê que tem saído muitas pesquisas, e a última que eu vi, pelo menos 72 pessoas, 72% dos entrevistados achavam o teletrabalho melhor dessas empresas. Então, ou seja, isso aumentou a satisfação, não aumentou? Hoje mesmo eu precisei ligar para o tribunal, o sistema que a gente utiliza, que é o SAGE, deu um probleminha, o meu, né? Aí eu tenho que ligar para o tribunal, para o CAT ligar para a Softplan. Softplan é uma empresa que ela ganhou uma licitação para cuidar desse sistema do SAGE. E aí a empresa, né, a Softplan, uma funcionária da Softplan, me ligou para poder resolver esse problema. E ela reclamava tanto, reclamava de tudo, de não sei o que. Eu digo, minha gente, então qual é a satisfação dessa mulher? Qual é a satisfação? Qual é a motivação? E aí ela tá também com a filhinha pequena em casa, será que isso está deixando mais estressado ou não? Então a gente vai muito ver o ambiente de trabalho. E nada melhor do que essa época de pandemia para a gente repensar um pouco mais a satisfação, a qualidade de vida no trabalho. No Tribunal de Justiça, por exemplo, a ideia é que quase todos os servidores fiquem até pelo menos até dezembro em teletrabalho, e se está ventilando a possibilidade, eu acho que é bem real e bem concreta, de a maioria dos servidores trabalhar em casa. A gente viu que a produtividade aumentou e principalmente o gasto público com a manutenção do tribunal diminuiu. Então olha aí que bacana. Então fizeram pesquisas com a gente, quem preferia trabalhar em casa. E foi muito interessante, turma, porque de todos os setores, as pessoas que responderam, de todos não posso falar de todos que eu não sei, mas de alguns setores, as pessoas que responderam que preferiam trabalhar na empresa eram servidores antigos e que a produtividade não era muito boa. Então, o que é que isso significa para a gente? Será que ele está entediado em casa e quer ir para o tribunal para ficar conversando? Porque, pelo menos, os que mais produzem, os que mais vão atrás, disseram, não, eu prefiro ficar em casa. Porque, pelo menos, eu acordo, tenho que trabalhar 8 horas da manhã, bater o ponto 8 horas da manhã, então eu acordo 10 para as 8, escovo meus dentes, 8 horas da manhã eu já estou lá de pijama trabalhando. Ninguém vai ver mesmo. Não pego o trânsito, não tenho que ficar naquela correria, não me estresso. Enfim, mas todas essas discussões a gente vai ter no futuro. Aí, o objetivo da unidade 4, estudar as funções dos conselhos tutelares, tendo em vista a necessidade de demanda. Os conselhos tutelares, turma, que é mais focado para a pedagogia, eu vou falar para vocês como é que vai funcionar os conselhos tutelares, o conselho tutelar, eu estou no ECA ainda, dos conselhos escolares, e aí os conselhos escolares, pessoal da administração, eles são um órgão de administração. Então, entendendo o funcionamento dos conselhos tutelares, a gente consegue também ampliar para outros órgãos administrativos, numa cadeia hierárquica. Vou mostrar para vocês a hierarquia das escolas, principalmente focado na SEDUC, na Secretaria de Educação, aqui do Ceará, e aí vocês vão perceber que a hierarquia que é feita, ela é muito parecida com a hierarquia nas empresas. Isso vai ajudar vocês também. Aí o objetivo da unidade 5, estudar o processo de avaliação institucional, especificamente no quesito relacionado à condução de pessoas. Aqui a gente vai estudar um pouco como avaliar, como tem o questionário de autoavaliação, de avaliação de reação depois de um curso, de avaliação da própria empresa. São unidades que a gente vai acabar passando mais rápido, a 4 e a 5. A 5, porque o pessoal da administração estuda isso em outras disciplinas, então eu não quero que tenha sopesamento, assim, sobreposição, olha, sopesamento, falei errado. Eu não quero que haja sobreposição de conteúdo, e o pessoal da pedagogia não precisa tanto essa questão de avaliação, porque não é função do pedagogo fazer essa avaliação institucional
como um todo, mas a gente vai estudar focado na pedagogia também. Vocês vão ver que vai dar para o que vocês vão precisar para o mercado de trabalho, a gente vai estudar. Então, a 4 e a 5 são unidades mais rápidas. Eu vou gastar muito tempo na unidade 1, mas porque na unidade 1, quando eu estudo a 1, eu estudo 60% praticamente da 2. E aí, quando eu estudo a 1, eu estudo também uns 60% da 3. Então, a gente vai ver, vocês vão perceber que a gente vai passar muito tempo na 1, depois na 2, na 3, e aí a 4 e a 5 ela vai ser mais rápida. Esse documento eu vou deixar disponível para vocês, tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Sim, não? Não, né? Não, tô tranquilo. Não. Tá tranquilo, sim. Massa, valeu. Eu acabo falando muito, viu? Se vocês quiserem falar, é só ligar aí o microfone que dá certo. Agora, turma, a gente precisa, antes de eu voltar aqui a aparecer, combinar o dia das provas, tá? E aí já eu falo como é que eu faço a minha prova. É bem tranquilo. Turma, esse é o calendário da Unicef, certo? Então eu tenho que seguir essas datas. A nossa primeira VP, né, VP1, tem que ser no dia 18 de setembro. Tudo bem? Então, VP1 da gente, 18 de setembro. Vou até anotar aqui no quadrinho que eu tenho do lado. VP1, calma, deixa eu esqueci. VP1, 18. Pode falar. O senhor está compartilhando a tela porque eu não estou vendo, não. Oxi, vocês não estão vendo, não? Olha, faz tempo que o senhor está Não, falando e não está. Também não. Ah! Mas a gente estava aqui acompanhando, só o Ô, pessoal, estou aparecendo agora de novo. Pois me perdoem, não sei o que aconteceu, não. Eu fiz exatamente como eu sempre faço. Eu até testei antes da nossa aula, eu testei para ver se era assim mesmo. Ou se era assim mesmo, se vocês não conseguiram ver. Pessoal, eu estava aqui morrendo de falar e apresentando o plano de ensino da gente. E vocês... perdoe-me aí, pessoal. Mas o documento... Mas esse professor vai entender tudo direitinho. No começo deu para ver. No começo estava dando, aí depois saiu. Vala, não entendi mais nada que aconteceu. Enfim, então eu não vou mais compartilhar para a gente não acontecer de novo. Me perdoem aí, eu não sabia. Mas olha, no calendário da Unicef, eu estou com ele aberto, eu estava compartilhando ele agora. Mas não estou mais. No calendário da Unicef, diz que a nossa VP1 tem que ser dia 18 de setembro. Então, por favor, marquem aí, VP1, 18 de setembro. Aí a segunda chamada, né, mas eu acho que ninguém vai precisar, vai ser dia 3 de outubro. Mas eu prefiro Qualquer coisa, professor, coloca na descrição do grupo que facilita bastante também. Ah, perfeito. VP1, 18/9. Show. Aí, a VP2, turma. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Tu quer que eu bote o arquivo, né? Se eu colocar aqui, tem razão. Peraí que eu já vou colocar, só um minutinho. Eu foi com pena de vocês agora. Eu morrendo de falar aqui, falei de tudo. Pronto, ó. Esse é o plano de ensino que eu estava apresentando, certo? Vou caminhar agora. Só um minuto. Foi. Esse é o plano de ensino. Aí, eu vou compartilhar também, turma, o calendário da Unicef. Calendário da Unicef. Pronto. Que aí são os dois documentos que eu vou utilizar hoje, né? O plano de ensino, que eu quis que vocês entendessem o que a gente vai fazer nas nossas 5 unidades. As 3 unidades, as 3 primeiras, é muito relacionada à questão da liderança e da questão das gerações, né? Das relações interpessoais, essas 3 primeiras. As 2 últimas, uma é para falar mais do conselho educacional e o outro é para falar mais de questão de avaliação institucional. Então, a nossa disciplina vai ser mais ou menos focado nisso. E o segundo arquivo aqui é o calendário da Unicef. Então, a nossa VP1 vai ser dia 18 de setembro, VP2 vai ser dia 6. Não, desculpa, VP2 é dia 6 de novembro. Então, VP2, 6 de novembro. E aí a nossa VF vai ser no dia 11. E aí a gente está livre. Então, VF, dia 11 de dezembro. E aí a gente está livre assim, né? Tá de férias.
Mas vocês vão ver, vocês vão sentir a saudade. Show de bola, show de bola, show de bola. Bom, como é que eu trabalho, tá, turma? Como é que eu faço, como é que vai ser a prova, que é a parte que o aluno fica muito preocupado. Para ser bem sincero, se eu pudesse, eu não fazia nem chamada e nem prova. Mas eu tenho que fazer, né? Porque é o MEC que manda, e a Unicef tem os regimentos internos dela, que manda também, então eu preciso fazer. Toda semana, para os motivarem a estudar, a não esquecer de mim, que geralmente é uma disciplina de 2 créditos, e o aluno tem disciplina de 4, de 6 créditos, e o que é 2 créditos, que são 2 créditos, né? Então, para você não esquecer de mim, toda semana, quando acabar a aula, eu vou mandar um linkzinho para vocês, ou uma atividade para vocês responderem em até uma semana. E vai dizer respeito à nossa aula. Então, hoje a gente viu aspecto da geração X. E aí, então, eu vou fazer uma atividadezinha, escreva sobre a geração X, uma coisa bem bacana, que você possa se forçar um pouquinho a estudar. Então, toda semana eu vou passar um link, que aí nesse link você vai abrir e vai responder até a outra sexta o que está pedindo. Professor, é complicado? Não, não é. As meninas que já estudaram comigo podem até falar que realmente não é complicado, é tranquilo, e é uma forma de você desenvolver sua habilidade de escrita, é uma forma de você escrever um pouco mais, e é uma forma também de você estudar, e também de você conseguir acompanhar o conteúdo. Quando a gente for fazer a nossa primeira VP, que vai ser dia 18 de novembro, eu vou contar quantos trabalhinhos eu passei. Esses trabalhinhos, dependendo do tamanho, de quantos eu passei, eles vão valer parte da prova. Então, a VP1 é de 0 a 10. Eu sempre gosto de dar um ponto extra para o meu aluno. Então, a VP1 vai ser de 0 a 11. Aí vamos supor que eu passei 6 trabalhos. Vou botar 10 trabalhos para ficar fácil. Cada trabalho vai valer no mínimo 0,5, muito provavelmente. Então, se cada trabalho vale 0,5 e eu dou até 11, significa que a nossa prova vai o quê? Tirar 2,5 pontos. Nossa prova vai valer até 8,5. Então, os trabalhinhos que eu vou passar toda semana vai integrar a pontuação da nota de vocês. Todas as provas, a VP1, a VP2 e a VF, vai valer até 11 pontos, porque é um ponto extra que eu sempre gosto de dar para o aluno. Eu não estou dando porque você que está merecendo, já que você vai fazer os trabalhinhos. Agora, esse ponto extra serve também para você procurar respeitar o prazo. Porque se passar o prazo, infelizmente eu não vou conseguir aceitar mais. E aí vamos supor que você perdeu, foi uma semana com muita coisa, muita confusão, você perdeu um trabalho. Você ainda consegue chegar até 10,5 na prova. Aí você perdeu 2 trabalhos, você consegue ainda chegar até 10 na prova. Então esse um ponto extra é também para que você não fique como uma criança dizendo assim, professor, por favor, aceita. Porque eu acho, eu fui muito trabalhado nisso no direito, eu trabalho muito com meus alunos no direito, sobre prazo, e acredito que prazo deveria ser respeitado por todo mundo. Então, assim, por todo mundo mesmo. Então, é uma habilidade também que eu vou tentar desenvolver com vocês. Porque o brasileiro, ele não tem muito essa cultura de respeitar prazo, né? E é engraçado que quem respeita prazo ou horário é muito criticado. Então, assim, eu tava precisando ver uma médica, e ela fala, você sempre chega no horário? Eu fiquei, como assim, meu Deus? Então, assim, realmente é uma característica que eu tenho. Vocês vão perceber que a aula sempre começa no horário, vocês vão perceber que eu sempre faço tudo no dia, bem direitinho, que eu respeito muito as regras da Unicef, e eu acho que isso era bacana, porque se todo mundo não deixasse assim de ter esse jeitinho brasileiro, eu acho que o Brasil funcionaria um pouquinho melhor. Então, ó, esse um ponto extra é também para você se permitir, caso queira, não fazer um trabalho, não fazer 2 trabalhos. Aí fica com você. Então, toda semana a gente vai passar esse trabalhinho. Como eu disse, não se assustem, turma, que é um trabalhinho
Muitas vezes é questão de marcar. Eu boto questões objetivas e você marca. Muitas vezes eu faço o trabalho com vocês. Então, geralmente eu dou 1 hora de aula e depois, pessoal, vamos fazer o trabalho. Aí eu respondo o trabalho com vocês. Muitas vezes, com 3 parágrafos que você escrever, você responde. Então, como eu estou dizendo, não é um trabalho que dá muito trabalho, mas é algo que eu acho interessante para o desenvolvimento das várias competências que eu, como professor, acho que tenho que desenvolver com vocês. Meu compromisso com vocês é o desenvolvimento dessas competências. Beleza? Então, aí, tranquilo. Ah, tá, professor. Então, os trabalhos vão integrar a pontuação da prova. Sim. E como vai ser a prova? A prova, eu mesclo questões objetivas e questões subjetivas. Então, vão ter lá questões objetivas e subjetivas. Algumas delas a gente já viu no trabalho, nesses trabalhos que eu vou passar para vocês. Outras não. Eu sempre procuro fazer isso. Eu sempre procuro pegar questões que eu já passei no trabalho e colocar na prova. Porque aí na prova, em tese, é não consultada, né? Você vai estar fazendo aí na sua casa sem consultar. Aí você vai me mandar. Eu gosto muito de trabalhar com formulário Google. No formulário Google, eu monto a prova direitinho, mando para vocês, vocês respondem, eu corrijo e devolvo para o seu e-mail, o e-mail que você cadastrou lá, sua nota, junto com o feedback de cada questão. Nas subjetivas eu coloco lá, parabéns, ou então eu coloco lá o que é que faltou, e nas objetivas o próprio Google já corrige, dizendo que você marcou, por exemplo, a A, mas era C. Tenho certeza que quase todos vocês vão tirar 10, se Deus quiser, isso vai ser bom. Então, essa vai ser a questão da prova. Turma, presença. Sobre presença, eu confesso que eu não conversei ainda com o professor Marco Aurélio sobre como é que vai ser atribuída essa frequência de vocês. De todo modo, eu vou logo fazer um print aqui dos que estão na sala. Espera aí, que eu vou logo fazer o print dos que estão aqui, turma. Me deem só um pouquinho. Para eu poder, se for o caso de eu ter que computar, eu já ter. Como eu disse, né, eu preferia não ter que fazer frequência. Mas não acho que vá ser exigido, não. Então, a frequência, turma, se for exigido, eu vou... Pronto, fiz o print aqui de quem tá. Se for exigido, aí eu vou fazer em sala de aula mesmo. Eu combino assim, turma, 8 horas eu faço a chamada. Aí você que, por exemplo, não conseguiu assistir, 8 horas você entra para responder a chamada, tá? Eu acho que dá pra gente fazer assim. Todo dia, 8 horas, a gente faz a chamada, e aí, se você estiver aqui, você responde presente, se você não estiver aqui, provavelmente você ganha falta. Mas, para ser bem sincero, eu confesso que eu não sei como a Unicef vai determinar para os professores fazerem isso, certo? Mas, turma, uma coisa eu digo para vocês, todas as aulas eu vou deixar gravado. Então, você vai conseguir entrar aqui na nossa equipe, no Teams, e vai ter assim, aula dia, hoje é dia 7, né? Aula dia 7/08. Então, a aula de hoje eu vou deixar gravado sempre. Para quê? Para caso você perca a aula e você queira assistir, ou caso você queira reassistir uma aula, ela sempre vai estar disponível para você. Perfeito, turma. Eu acho que eu já falei de tudo que eu queria falar. Alguém está com alguma dúvida? Não, sim, mais ou menos. Tá tranquilo, Sidney. Não, sim. Bacana. Turma, eu falei de nota, falei de frequência, inclusive, eu não sei, mas assim, fiquem tranquilos com relação a isso. Não é para se afobar com isso. Falei do trabalho, falei do plano de ensino. Pronto, eu acho que é isso. Essa aula de hoje é mais de aula de apresentação para você me conhecer e ver como é que a gente vai trabalhar. Mas eu fico totalmente à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Se vocês não tiverem, a gente vai descansar. E próxima semana, venham bem inspirados, tá? Vai ser bem bacana. A gente vai começar a falar muito dessa questão das gerações, essa questão de autoconhecimento. E no decorrer das aulas, como eu falei, vou passar algumas atividades que vai te permitir te conhecer um pouco melhor, os seus valores, o que realmente é importante para você, o que não é. Porque a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente consegue trabalhar melhor com o outro. Perfeito, então? Acho que a Rebeca colocou aqui. Sim, foi um prazer, tá? Legal. E vamos estar juntos aí nessa daí. Vamos estar juntos. Uma boa noite, um bom final de semana.
Não sei se você é pai, se for, feliz Dia dos Pais, ok? Ah, eu tô vendo que você tem uma menina linda, parabéns, viu? É que eu já sou avô. Que legal, parabéns, ó, melhor ainda, pai 2 vezes. Parabéns É, duplo, então. Pois tá foi um bom, prazer, Cid. Edivar, conte sempre comigo, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Pessoal, pois boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Todo dia a gente vai começar no horário, tá? Então fiquem sempre à vontade. Entrem no WhatsApp, pode falar comigo no privado ou mesmo lá. Vou encaminhar esse material para o WhatsApp também, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Uma ótima semana, bom final de semana a todos. Para quem for pai, feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais para vocês também. Acho que vai ser muito bacana. Bacana mesmo. Pronto, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Vou ficar aqui até vocês saírem. Vou parar o coisa. Pronto.